pastores, seminaristas e santos que compareceram ao seminário online de Shincheonji, testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Prazer em conhecê-los. Eu sou o moderador Min Tae-hong. No ano passado, por meio do seminário online de Shincheonji, os segredos do livro do Apocalipse da Nova Aliança foram testificados para o mundo inteiro. Depois de ouvir o testemunho, cerca de 1.000 igrejas e seminários em todo o mundo assinaram um MOU com Shincheonji, a Igreja de Jesus, e reconheceram que Deus e a Palavra de Vida estão em Shincheonji. Este seminário contínuo testificará em detalhes os verdadeiros significados das parábolas, que são as chaves dos segredos do céu. Então, oro para que hoje seja o momento de nos tornarmos um com Deus e a Palavra. E vamos começar orando primeiro. Santo Deus Pai, a quem somos gratos. Obrigado por nos permitir testemunhar a palavra preciosa da vida para todo mundo através do seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu hoje. Acredito que todos os que estão participando deste evento são uma família que tem a esperança no céu de acordo com a vontade de Deus Pai e Jesus. Por favor, ajude-nos a cumprir a esperança do céu por meio das preciosas palavras que o presidente de Shincheonji, Lee Man-hee, proferirá hoje. Viemos aqui com um coração sincero para compreender os segredos do reino dos céus. Assim, por favor, ajude-nos a abrir a porta dos nossos corações e deixe a graça e a emoção estarem conosco. Que este seja um tempo abençoado, cheio da Palavra e do Espírito Santo. E Deus Pai, que somente o Senhor seja glorificado. Oramos em nome de Jesus, que expiou todos os nossos pecados. Amém. O seminário Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu será transmitido simultaneamente em 24 idiomas em todo o mundo por meio do canal oficial de Shincheonji no YouTube, todas as segundas e quintas-feiras, às 10 horas. Neste seminário, que acontecerá por cerca de 3 meses a partir de hoje, preparamos um total de 24 lições sobre parábolas e seus verdadeiros significados da Bíblia que vocês devem saber para entenderem os segredos do céu. Hoje, para a primeira lição, teremos o presidente Lee Man-hee de Shincheonji, Igreja de Jesus, e receberemos testemunho sobre a importância e o valor das parábolas da Bíblia. Porque Deus e Jesus falaram sobre o reino dos céus em parábolas e como os verdadeiros significados das parábolas serão revelados. Espero que vocês abram amplamente seus corações e tenham um tempo precioso para receber abundantemente a sabedoria do céu. Agora, vamos receber o presidente Lee Man-hee, o pastor prometido que toda a humanidade deve encontrar. Pessoal, vamos dar-lhe uma grande salva de palmas. Pastores em todo o mundo, como vocês estão? Eu sou Lee Man-hee, de Shincheonji. Eu sei que, anteriormente, os 12 líderes das tribos de Shincheonji testemunharam a palavra do Apocalipse, capítulos 1 a 22. Pessoal, agora que vocês ouviram, devem conhecer bem, né? Se houve algo que foi testemunhado incorretamente, ou algo que não faça sentido, escreva e envie para nós. Levaremos em consideração. E uma vez que o livro do Apocalipse é todo escrito figurativamente em parábolas, acho que houve muita dificuldade em compreender os verdadeiros significados, mesmo que você já tenha ouvido isso. Por isso, desta vez,
nossos instrutores do centro missionário irão explicar as parábolas nas aulas elementares. Tanto no livro do Apocalipse quanto nos 4 evangelhos, Jesus falou por parábolas. A razão disso é porque é um segredo do reino dos céus. Por isso, foi contado por parábolas. Outra razão é que nos Salmos, capítulo 78, foi dito para falar os enigmas do passado em parábolas e passá-las para as gerações futuras. É por isso que Jesus veio e falou por parábolas. Porém, se sempre falarmos apenas por parábolas, sem que nada se torne realidade ou seja revelado com clareza, isso não pode ser assim, não é? Por isso, Jesus falou por parábolas e disse que depois, quando chegar a hora, vai falar claramente. Então, o que significa essa hora? Jesus cumpriu o Antigo Testamento e existe outra coisa que ele deve cumprir. É o Novo Testamento, ou seja, a palavra da nova aliança. Essa palavra da aliança é o livro do Apocalipse. No entanto, demorou algum tempo para que essa palavra se propagasse pelo mundo e se tornasse como testemunho antes de ser cumprida. Quanto tempo demorou? Demorou cerca de 2000 anos. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim como essa palavra, esse livro do Apocalipse esperou por um longo tempo para ser pregado para todo mundo. E agora que foi pregado em todo o mundo, eu falei sobre o Apocalipse da nova aliança que foi prometido. Mas ele tinha falado por parábolas. Achei que mesmo depois de ouvir, haveria muitas coisas que você não entenderia, porque foram faladas figurativamente. Então, pedi aos nossos instrutores no centro missionário que explicassem as parábolas para vocês. Ouça, vai ser muito interessante. Ao compreender as parábolas, você saberá mais claramente sobre as palavras de Apocalipse que tinham ouvido. É por isso que estamos fazendo isso. Mesmo Jesus não falou arbitrariamente. Ele falou por parábolas, porque Deus disse para ele falar por parábolas e transmitir às próximas gerações. E ele também disse que não vai deixar como parábolas para sempre, mas que há um tempo para falar com clareza. Quando será esse tempo que falará claramente? É quando as palavras profetizadas em parábolas se cumprem. Quando se cumprem, as entidades reais aparecem. Já que não é uma parábola, mas aparece a entidade real da profecia, então alguém vai olhar e saber claramente se é isso ou aquilo, não é? Essa é a razão pela qual foi falada por parábolas. E nós lhes diremos quais são as entidades reais, os verdadeiros significados. Quem? Nossos instrutores do Centro Missionário de Xintiandi irão lhes contar. Serão 24 lições elementares. Eu acho que quando vocês ouvirem essas palavras, vão aprender muito. Eu tenho dito várias vezes para vocês pastores, que eu não sou Deus, nem Jesus, nem fundador da religião. Não passo além de um fazendeiro que trabalha no campo. Porém, como Jesus disse, um dia
Ele me escolheu, mostrou-me e contou-me tudo. Por isso, estou testemunhando a vocês o que vi com os meus olhos e o que ouvi com os meus ouvidos. Porque isso eu tenho certeza. Isso mesmo. E não há nada que eu tenha visto e ouvido que não fosse da Bíblia. Era exatamente como a Bíblia. Exatamente. Então, que era está nos aproximando? É a era em que as profecias estão cumprindo. E quando as profecias se cumprem, uma pessoa não veria ver o cumprimento? Isto é, para testemunhar o que foi visto e ouvido, né? Jesus escolheu uma pessoa que viu e ouviu todo o livro do Apocalipse para ser o mensageiro, para testemunhar às igrejas. É isso que tenho feito recentemente, testemunhando junto com os líderes das tribos a todos os pastores do mundo. Então, esta profecia, Apocalipse, o Novo Testamento, quando vai cumprir? E qual é o conteúdo do cumprimento? Pessoal, vocês não ouviram bem? Eu acredito que vocês ouviram bem. Creio que sim. Assim como Jesus cumpriu o Antigo Testamento, ele veio e cumpriu o Novo Testamento. E o Novo Testamento que ele cumpre é a criação, recriação. Estou falando da criação de algo novo. É recriação. Se você diz recriação, isso significa que acabou o anterior e foi criado um novo, certo? Como resultado, uma era chega ao fim e uma nova era é criada. E esse é o momento em que a realidade é testificada. Não deveríamos saber disso? Com o quê? E como? Você termina uma era, o primeiro céu e a primeira terra. Com o que você cria o novo céu e nova terra? Dá para saber, não dá? Como um crente, acreditávamos que se você acreditar em Deus, você irá para o céu. E se você for para o céu, você viverá para sempre. Esse é o pensamento geral. O livro do Apocalipse registra como uma era chega ao fim e como uma nova era é criada. O registro disso é a palavra do Apocalipse. Depois de você perceber essas palavras, você vai entender o que Deus pretende fazer. E no momento do cumprimento, não são mais as profecias, mas as entidades reais das profecias que aparecem. Tudo, sem exceção. Uma vez que a entidade real da profecia aparece, o livro do Apocalipse cumpre tudo, sem falta nenhuma. Então, se for assim, se você não perceber essas palavras, você não saberá se as profecias se cumpriram conforme profetizados por Deus ou não, não é? Se você tivesse percebido a palavra, teria pensado, quando isso vai se cumprir? Assim, quando essa coisa aparece, você dirá, aconteceu exatamente como foi profetizado. É assim que você vai ver e saber, não é? Mas, embora eu tenha testificado todo o livro do Apocalipse, talvez haja algo que você não percebeu. Por quê? Porque ele foi falado por parábolas. É por isso que queremos informá-los sobre a explicação das parábolas por meio destes materiais didáticos do curso elementar. Assim como eu tinha dito a vocês antes sobre todo o livro de Apocalipse, nossos instrutores do Centro Missionário vão explicar por meio das 24 lições sobre as parábolas. Pessoal, não falte e ouçam as aulas, porque vai ser muito divertido. E, novamente, os instrutores do centro que testemunharão as parábolas são muito inteligentes e brilhantes. Eles são muito brilhantes.
Todos, por favor, ouçam, tá? Eles irão testemunhar muito bem com confiança. Se há algo que você precisa saber, não deveria saber direitinho. Não deve aprender mais ou menos, vagamente, mas deve aprender com certeza, com clareza. Além disso, uma vez que diz recriação, como e o que será recriado, não é mesmo? Seja na Bíblia ou nesse mundo, o que é o mais importante é a pessoa, o homem e a vida, a vida. Se uma nova pessoa é criada e uma nova vida é criada, o apóstolo Paulo não disse que por meio de um homem entrou o pecado, então a morte entrou, e por meio de uma pessoa a vida entrou? Esse tempo, esse dia é hoje. O Apocalipse cria pessoas que deveriam morrer em seres imortais. Transforma o reino do mundo em reino do céu. Sim, quando você praticava a fé comum, você pensava que sua alma iria para o céu quando você morresse, mas não era isso. O céu é o que desce sobre você. Não é que vamos ao reino de Deus para encontrar Deus, mas Deus é quem desce. Sim, se você verificar Apocalipse capítulo 21, verá que o que eu disse está correto. Mas ele não vem para qualquer um. Quando Deus descer para trabalhar nessa terra, Deus colherá da semente que foi semeada na primeira vinda e selará com os ensinamentos do céu e criará um novo reino de Deus, as 12 tribos. Deus virá para lá, onde foi cumprido na terra como no céu, não é? Sim, é verdade. Pessoal, vocês devem ter ouvido que quando o novo céu e a nova terra são criados, ele disse que o primeiro céu e a primeira terra desaparecerão. O primeiro céu. Então, o que viu quando subiu para o céu? Deve ter visto a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, por que existe uma palavra nova anexa a Jerusalém? Antigamente, Moisés fez a terra segundo o modelo mostrado no céu, não é? Hoje também é o mesmo. No Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que é cumprido na terra como no céu? Antes de vermos o que foi cumprido no céu, devemos ouvir a palavra de Jesus, certo? Em João, capítulo 14, Jesus deixa essa terra e vai para o céu. E ele explicou por que estava indo para o céu. Ele disse que estava indo para preparar uma morada, um lugar para nós. E disse que se ele preparar o lugar onde nós viveremos, ele voltaria com o lugar. Então, vocês já viram o lugar que Jesus disse que ia preparar? Jesus subiu ao céu para preparar o lugar para nós vivermos. E quando ele o fizer, trará com ele, como ele disse no Mateus capítulo 25, com certeza. E não está escrito que os crentes como as ovelhas herdarão esse lugar? Deus e Jesus não estão mentindo. Mas, como se parece o lugar que Jesus foi preparar para nós? Você deve saber, já que tem crido por muito tempo. Os discípulos de Jesus não se tornaram a pedra fundamental da cidade santa, a Nova Jerusalém, o reino dos céus? Quem? Os discípulos de Jesus. Então, como Jesus prometeu, nossa morada é a cidade santa, feita pelos discípulos. Portanto, não é a Jerusalém no céu que Moisés viu no passado. Não é uma nova criação, uma nova entidade. Então, não deve ser feito aqui na terra como no céu, porque está escrito assim no Pai Nosso, não é? Então,
Para quem vem a cidade santa que foi construída no céu? Ela vem para onde é feito na terra como no céu. Isso significa que ela descerá lá e os crentes como ovelhas irão herdá-la. Portanto, não há nada de errado com o Antigo Testamento, o que foi prometido na primeira vinda de Jesus ou o que aconteceu na segunda vinda do Senhor. Eles estão registrados todos claramente. No entanto, não sabíamos o significado completo disso, porque foi registrado em parábolas. Jesus sabia disso e disse que chegará um tempo em que ele não iria falar mais figurativamente, mas claramente. Essa é a hora da segunda vinda e a hora da recriação. Pastores, vocês foram criados de acordo com o Apocalipse na Bíblia? Responda por si mesmo. Quem sou eu, de acordo com a Bíblia? É claro que deveria estar pensando sobre isso, não é? Não só isso. Fui criado conforme prometido na Bíblia. Tem que pensar sobre isso. Devemos selar a Bíblia em nossos corações, como se estivéssemos nos carimbando com ela. Devemos ser criados exatamente de acordo com isso, não é mesmo? Isso está registrado no Apocalipse, a nova aliança. Então, quem sou eu de acordo com a Bíblia? Fui realmente criado de acordo com a Bíblia? Não é natural pensar sobre isso? Claro que sim. As pessoas pensam que podem ir para o céu apenas dizendo amém e Jesus como um papagaio, mas não é esse o caso. Quando Jesus veio na primeira vinda, ele disse a Nicodemos para nascer de novo. E porque Nicodemos não entendia o que significava nascer de novo, ele perguntou: como alguém velho pode entrar no ventre de sua mãe para nascer? No entanto, Jesus disse para nascer de novo pela água e pelo Espírito. Ele disse para nascer de novo porque não nasceu da semente de Deus, mas da semente do diabo. E porque o Espírito Santo de Deus não estava com ele, mas o espírito maligno do diabo. Como os filhos do diabo podem entrar no reino dos céus? Então, o que Jesus fez na primeira vinda, ele plantou a semente de Deus. A semente de Deus. Campo de Jesus é a igreja de Jesus. A semente de Deus foi plantada lá. Porém, à noite, o diabo veio àquele campo e plantou a semente do diabo. Então, quantos tipos de sementes existem nesse campo? 2 tipos de sementes cresceram lá. Até quando? Eles vão crescer juntos até a segunda vinda do Senhor, o fim dos tempos. Então, como ocorrerá a colheita? Os nascidos da semente de Deus serão levados, e os que não nasceram da semente de Deus serão amarrados naquele campo. Aqueles nascidos da semente de Deus serão levados para o reino dos céus, e aqueles deixados no campo serão queimados. Eles são os joios, né? Pergunte a um fazendeiro. Eles queimam e jogam fora os joios. Isso é o que foi usado para explicar figurativamente a todos. Você acha que a igreja em que você está é linda, grande, dizendo aqui é o paraíso e que você quer apenas ficar lá? Ali é o lugar onde cresce a semente que Jesus plantou. Quando estão totalmente crescidos e maduros, Jesus e os anjos do céu vêm para fazer a colheita. Somente aqueles que são colhidos são os nascidos da semente de Deus. Aqueles que não são colhidos são filhos do diabo, semeados pelo diabo. A Bíblia foi gravada para que possamos saber disso. Mas, se as pessoas não acreditam e não agem de acordo, então, como alguém pode ser salvo? Se você ficar aqui, o fogo te pega e mata. Você tem que sair daí. É por isso que diz que é como os dias de Ló e de Noé. Se você estiver lá, morre queimado. Se você sair, vive. Não é ainda assim?
É por isso que Jesus veio e semeou as sementes conforme profetizado no Antigo Testamento. E dois tipos de sementes foram plantados no tempo de Jesus. Uma era a semente de Deus e o outro era a semente do diabo. Pessoal, o que vocês acham? Isso é uma mentira? Devo arrancar esse capítulo da Bíblia? É hoje. Hoje é aquela hora. É hora da colheita. Então, não está registrado que a colheita é o fim desta era? Sim, eu estou falando sobre Mateus capítulo 13. Diz no versículo 39, a colheita é o fim desta era. Além disso, não disse Jesus que a semente de Deus são os filhos do reino e a semente do diabo são os filhos do maligno? Você não vai acreditar nisso também? Você vai acreditar, né? Eu acredito que todos vocês, pastores, vão. Não está dizendo que haverá uma distinção entre os nascidos da semente de Deus e os nascidos da semente do diabo na época da colheita? Ninguém vai dizer que não sabe disso. Não vai. Deixe-me contar uma coisa muito interessante. Todos, por favor, não ria e pense profundamente. Algumas igrejas na Coreia colocaram cartazes que diziam entrada proibida aos ceifeiros, porque eles ouviram que estamos colhendo. A todos. Você morre se for colhido. Os que não são colhidos são nascidos da semente do diabo e vão ser queimados, não é? Mesmo assim, eles colocam cartazes, entrada proibida aos ceifeiros. Sério? Não é engraçado isso? O que vocês acham? Não deve ser assim, né? É por isso que você realmente deve perceber a Bíblia, certo? As parábolas são explicadas para que você possa ver, perceber e compreender a Bíblia. Por favor, dê uma olhada aos instrutores do nosso centro. Eles são brilhantes e seus olhos são tão claros e bonitinhos. Eles falam bem também. Você deveria ouvir. Tenho certeza que você ficará apaixonado com a forma como eles explicam a Bíblia. Os instrutores do centro irão explicar as parábolas e temos curso elementar, intermediário e avançado. Começamos com o curso elementar. Você tem que saber isso para poder entender tudo na Bíblia. Assim, você deve completar o curso elementar. Portanto, para os pastores que ouviram o Apocalipse, para aqueles que não conseguiram entender ou sentiram que era difícil porque era dito em parábolas, desta vez daremos a explicação das parábolas no curso elementar. Então, não pense que você não precisa ouvir isso, tá? Você deve ouvir. O que a Bíblia disse? Disse em Isaías capítulo 18, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Isso é para todos os habitantes do mundo. Então, não devemos ouvir? Sim, devemos. Uma vez, realizamos a Cúpula Mundial de Paz no nosso país. Foi quando os políticos prometeram promulgar a lei internacional e os religiosos, incluindo os cristãos, prometeram que as religiões se tornariam uma em Deus verdadeiro, diante de Deus e de todas as pessoas do mundo. Eu ainda tenho todos esses registros. Então, devemos nos tornar um, certo? Deus é o único Senhor. Existem quantos deuses? Só um Deus. Então, se acreditamos em Deus, devemos todos nos tornar um em Deus, não é? Rejeitar isso não é a vontade da Bíblia, nem a vontade de Deus. Jesus disse em João capítulo 17, para que todos sejam um, como o Pai está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Portanto, amem-se como a si mesmos. Ele não disse isso para nos tornar um? É por isso que depois da palestra, quando terminamos, o que sempre dizemos, somos um, we are one, não é? Assim, vamos nos tornar um em Deus verdadeiro, Jesus verdadeiro e na verdade. Isso é o que estou dizendo.
Eu não fui aprender no seminário ou de uma pessoa, nada assim. Assim como o apóstolo João viu as coisas do céu, estou apenas testificando do que ouvi e ouvi no céu. Não há mais nada que eu saiba. Tem gente que me chama de fundador da religião. Acho que eles falam isso porque são ignorantes. Não é Jesus o fundador de cristianismo? O que é a igreja de Jesus? Que Jesus é o Senhor, o fundador do cristianismo, não é? Então, por que estão me chamando o Senhor da religião? Aquele que disse isso está errado, está muito errado. Jesus é o Senhor do cristianismo. O fundador da igreja de Jesus é o nosso Senhor Jesus. Só porque você conhece um pouco da Bíblia, você não pode dizer que você é Senhor da religião. Pastores, o que vocês vão fazer? Se vamos ensinar os membros da congregação, não deveríamos primeiro dominá-lo completamente. Não é certo ensinar quando vocês mesmos ainda não dominaram. Pastores, os seus membros da igreja devem ser ensinados por vocês. Por que outra pessoa deveria ensiná-los? Vocês, pastores, precisam ensiná-los. Vocês, os pastores, precisam ensinar as palavras da promessa, a palavra da nova aliança, essa palavra da vida corretamente, certo? Você deve se tornar um pastor que ensina depois de entender e dominar a Bíblia. É isso que eu estou dizendo. Os membros da sua igreja devem ser ensinados por vocês, pastores. Mas, para ensinar, você deve ser aquele que o domina, né? Isso é o que estou dizendo. Está errado o que estou dizendo? Eu penso assim. É por isso que estou dizendo que precisamos nos tornar um em Deus. Deus era a palavra no princípio. E com essa palavra no princípio, todas as coisas foram criadas. E diz que não há nada que foi criado exceto pela palavra de Deus. Então, não é correto se tornar um em Deus? Nós devemos. É por isso que, em nome de Deus e em nome de Jesus, estamos testificando e dando a palavra, não é? É por isso que dizemos que somos um em Deus. Deve ser assim. Se for a igreja de Deus, então devemos nos tornar um em Deus. A Bíblia não é a mesma para todas as igrejas. É a mesma Bíblia. É o mesmo Deus. É por isso que estou dizendo que devemos nos tornar um em Deus, certo? Além disso, não seria ótimo se os membros da sua congregação percebessem e entendessem a palavra perfeitamente? É por isso que vocês, pastores, precisam dominar essa palavra e ensinar os membros da sua congregação. Você entende? Deve ser entendido. Pessoal, uma vez que todos ouviram Apocalipse até o capítulo 22, a seguir, os instrutores do centro falarão sobre o ensino elementar. Por favor, ouça bem. Vai ser muito divertido. No passado, você podia ter dúvidas, sem saber se era realmente um pão, uma panqueca ou um bolo de arroz. Mas depois de experimentá-lo, você terá certeza, não é? Você aprenderá a discernir um do outro. É assim. É muito divertido aprender a Bíblia. Os instrutores do centro são absolutamente brilhantes e também falam bem. Vá ouvir. Você pode comparar os sermões que os pastores têm feito com os testemunhos de nossos instrutores. Você será capaz de diferenciar. Esses instrutores não falam nada sobre o mundo. Eles só falam a palavra de Deus. É verdade. Se você olhar em Apocalipse capítulo 9, diz que aparecem 200 milhões de cavalos que pertencem a Satanás. Está escrito que da boca dos cavalos saía fogo, fumaça e enxofre, e 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Mas, sabe como eles parecem? Se você for fazer um desenho, esses cavalos tinham cabeças na cauda. Na cauda.
Está dizendo que tinha as cabeças na cauda e da boca dos cavalos saíam fogo, fumaça e enxofre que matavam a humanidade. Tenta desenhar isso. Falando literalmente, não existe animal como este. É por isso que podemos ver que é uma parábola, uma analogia. É isso que estou falando. Então, você deve saber o verdadeiro significado, né? Já se passaram 2000 anos, mas não há muitos que sabem disso. Então, chegou a hora em que Deus tem que revelar as realidades. Mas se o homem que viu não sabe a realidade dessas profecias, isso está errado, não é? Como ele tinha dito, vem a hora em que lhes falarei abertamente. Hoje, ele nos explica as parábolas e realmente revela as entidades reais. Por isso é verdade. Sem dúvida nenhuma, com certeza é verdade. Assim, não deveríamos ser perfeitos para que os pastores e todos os membros da sua congregação possam entrar no reino dos céus? Seu trabalho não pode ser em vão. É por isso que todos devemos saber perfeitamente bem, na medida em que não vamos adicionar ou subtrair. Sim, é verdade. Todos, por favor, pensem sobre isso. Devemos falar a verdade, não mentiras, nem mesmo por um único dia. Devemos dar o testemunho verdadeiro, não falso. Devemos fazer isso. Portanto, pastores, vamos todos nos tornar um em nossos corações, em nossa fé e em conhecimento. Vamos ser um em Deus e trabalhar com alegria a obra de Deus juntos. Eu gostaria de fazer esse pedido. Mesmo que seja uma criança, se as suas palavras são verdadeiras, devemos ouvir, não é? Pedro não ficou surpreso quando um garotinho disse a ele: Pedro, vim carregar a cruz que você tirou. Por que o menino disse isso? E depois de ele ouvir essas palavras, ele voltou e foi crucificado de cabeça para baixo, não foi? Eu até fui visitar o local onde isso aconteceu. Paulo também trabalhou e testemunhou muito. Paulo também foi morto ao colocar sua cabeça em uma pedra e foi decapitado pela espada. Visitei o local por paixão pela fé, querendo saber tudo o que tinha acontecido. Eu fui seguir os passos de Jesus e também caminhei as ruas que os apóstolos caminharam. Por que eu fiz isso? Porque eu queria saber. Eu queria saber desesperadamente. Assim, um dia, foi-me mostrado todas as coisas que estavam se cumprindo no Apocalipse. Não foi mostrado tudo em um dia, mas quando ele cumpria, estava ao seu lado para ver com meus olhos e também pude tocar. Fui totalmente informado e mostrado o que havia aparecido. Tenho certeza de que algumas pessoas ficarão muito surpresas ao ouvir que o que eles sabiam estavam incorretos. O verdadeiro significado é diferente do que está escrito literalmente. Se fossem literais, talvez, mas eles não estão escritas literalmente. Se diz que um animal como um urso ou um leopardo saiu do mar, tem que entender que não existem animais ou peixes como esse no mar. Isso é um absurdo, que do mar saiu um animal como esse. Se for literalmente o mesmo, isso não faz sentido. No entanto, estava se referindo aos pastores de Satanás, os falsos pastores, né? Se olharmos em Apocalipse capítulo 17, eles próprios nem sabem. Eles não sabem que são a Babilônia, a casa dos demônios. Além disso, em Apocalipse 18, diz que todas as nações foram destruídas pelo vinho da prostituição. Se são todas as nações, você tem que pensar sobre onde e quão longe estão. Eles nem sabem que são a Babilônia. Eles nem sabem que foram destruídos. E não só foram destruídos, mas até se casaram com o diabo. Todas as nações. Como isso pode acontecer? Como isso pode ser possível? Mas as pessoas não sabem. Isso é tão absurdo. Será assim no fim do mundo. Mas ninguém sabe.
Satanás bagunça tudo, destrói todas as nações da maneira que ele quiser. Mas Jesus, que retorna, ele recria. Ele disse que vai jogar fora todas as coisas velhas, o primeiro céu e a primeira terra, e vai criar uma coisa nova. Naquele momento, aqueles que são nascidos da semente de Deus serão reunidos e é feita a obra de recriação. É por isso que você deve se perguntar: fui criado de acordo com a palavra da nova aliança ou não? Você tem que perguntar por meio das palavras do Novo Testamento. Você também deve perguntar: quem sou eu de acordo com a Bíblia? Você não pode levar a sua vida de fé como uma brincadeira, não sendo capaz de ver o quão preciosa ela é. Você não pode. Agora, pastores, vamos fazer isso direitinho. Pastores, queremos dar tudo para vocês, curso elementar, intermediário e avançado, tudo. É para que vocês, todos vocês, pastores, possam ver e ensinar aos membros da sua congregação. Esse é o coração que eu tenho. Não está também registrado que é melhor dar do que receber? É isso que estou dizendo. Não importa quanta perseguição você receba, não se desanime. Por quê? Ele nos consolou com as palavras de Mateus capítulo 5 que dizia: da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim, não tenha medo da perseguição. O que você deve temer é se você conheceu a palavra de Deus corretamente, mas deu ensinamentos incorretos ou deu falsos testemunhos. Receber a perseguição não é o que devemos temer. Devemos viver uma vida de fé correta para entrar no reino do céu. Não está certo? O trabalho que Jesus fez é realmente incrível. Ele cumpriu o Antigo Testamento e profetizou que cumprirá no Novo Testamento. Subiu ao céu para preparar um lugar para nós, a cidade santa de Nova Jerusalém, e descerá com ela. Não é realmente incrível? E a gente vai entrar lá e morar junto com Jesus, certo? Isso mesmo. Não só isso. Ele captura e coloca no abismo o dragão que por 6.000 anos tinha manipulado essa aldeia global onde Deus tinha partido, fazendo o que lhe agradava. Ele nunca foi capturado nos últimos 6.000 anos, né? Na segunda vinda, já que captura o diabo, a autoridade da morte para enganar desaparece. Por isso, não há mais morte. Entendeu? É por isso, no Apocalipse capítulo 21, diz que não haverá mais morte ou dor. Assim, é porque foi capturado. E em seguida, Deus vai reinar, certo? A questão é, quando Deus reinar, não haverá mais morte, né? Você acha que Deus iria apenas assistir sua criação morrer sem fazer nada? As palavras do Apocalipse contêm vida. Colocou o sangue de Jesus nela. É com esse sangue de Jesus que foram registradas. É por isso que esta palavra é o alimento que comemos e vivemos para sempre. Você deve saber e dominar, certo? Pastores, nossos instrutores do centro são jovens, mas ouça com atenção quando eles ensinarem. Apesar da pouca idade, eles ensinam muito bem, de maneira muito inteligente. Vocês também devem ensinar a sua congregação da mesma maneira. E espalhe a notícia do ensino para todos ao seu redor também. Não vai ser ótimo isso? Tenho certeza que os pastores vão fazer isso. Grave nossas lições e tomem notas. Ajudem uns aos outros a ensinar melhor, corrigindo o que eles não está certo, e elogie se estiverem fazendo um bom trabalho. E você deve ser criado de acordo com essa palavra e deve ajudar a sua congregação a fazer o mesmo. É assim que você deve fazer. Isso é o que significa se tornar um na mentalidade de Deus. Também está se tornando um na verdade, né? Eu realmente peço isso de vocês. Desta vez, os instrutores do centro vão ministrar o curso elementar para vocês. E fiquei preocupado. Porque se eles derem um testemunho errado,
não só será vergonhoso, mas eles serão punidos por Deus. É por isso que eu estava preocupado. No entanto, pelo que eu vejo, eles fazem muito bem. Eu também fiquei comovido com isso. Então, eu queria compartilhar isso com todos os pastores das igrejas ao redor do mundo. Assim, pastores, preste atenção às palestras e aplauda se eles fizerem um bom trabalho. Aos pastores de hoje, encerrarei com essas palavras. E já que estamos terminando a lição de hoje, vamos todos nos tornar um em Deus. Espero que todos possamos nos tornar um. Vamos gritar a frase que sempre fazemos. We are one. Obrigado. Por favor, dê mais uma salva de palmas ao presidente que proferiu palavras tão preciosas. O presidente disse que os verdadeiros significados das parábolas de Jesus se tornaram claramente revelados hoje e devemos conhecê-los corretamente e percebê-los para ir para o céu. Espero que sejamos capazes de dominar a profunda vontade de Deus por meio do testemunho que será dado aqui futuramente e cumprir nossa esperança no céu e na vida eterna juntos. Vamos oferecer uma oração de gratidão a Deus, o Criador. Deus Pai, nós te agradecemos. Obrigado por nos conceder este precioso tempo hoje para que o mundo inteiro possa ouvir o precioso segredo do Reino dos Céus. Oriente-nos para que nos tornemos uma família da fé que compreende as palavras preciosas que o presidente de Shincheonji, Lee Man-hee, testificou hoje, com um bom e nobre coração e cumpramos a esperança do céu. A partir de agora, testemunharemos o segredo do céu, a parábola e a realidade através dos melhores instrutores das 12 tribos. Que todas as pessoas do mundo ouçam essas palavras e entendam juntas, para que recebam as bênçãos do céu, a salvação e a vida eterna. E, por favor, oriente a todos para que possam dar frutos preciosos, perseverando até o fim como uma família de fé, não importando quais sejam as dificuldades e obstáculos. Agradecemos e oramos todas essas coisas em nome de Jesus, que nos deu a vida. Amém. Agora, vamos assistir a uma prévia da lição 1 juntos. Por que essa existência chamada Satanás, o diabo, apareceu? Qual foi o resultado do aparecimento de Satanás? Devemos entender isso por meio da Bíblia. Por meio da palavra de testemunho que recebemos, devemos primeiro verificar a nossa própria vida de fé. Como temos que fazer para poder nascer de novo? Não deveríamos descobrir onde está Deus, que é a palavra no princípio, e ir até lá para que possamos nascer de novo? Como vimos no vídeo, na próxima quinta-feira haverá a lição 1, os dois tipos de espíritos, Deus e Satanás. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Por isso, certifique-se de assistir e perceber a preciosa palavra da vida. O seminário online de Shincheonji, Testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas em todo o mundo através do canal oficial de Shincheonji no YouTube. Além das palavras que você ouviu hoje, se você tiver alguma curiosidade ou pergunta sobre a Igreja Shincheonji e sua doutrina, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Iremos gentilmente guiá-lo em detalhes. Agora, encerraremos todos os programas de hoje fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Obrigada a todos por se juntarem a nós.